Fala galera, para vocês que viram o vídeo anterior, a gente abriu uma box de Arcane Rising Unlimited e na verdade o que eu tô fazendo aqui é, a gente abriu 12 boosters e os outros 12 vão ser pro selado, meu selado e o selado da Mari, minha noiva. A gente vai abrir então 6 para cada. Vão ser 2 vídeos separados, esse primeiro vai ser o meu selado, depois a gente posta o selado dela. Lembrando que nos primeiros 12 a gente não abriu nenhuma Majestic e nenhuma Legendary, então esse selado pode prometer, então vamos esperar que esse selado pode vir coisa interessante. Meus primeiros 6 boosters, os outros 6 são dela, vamos ver o que pode vir nesse selado. Então eu já vou tentar passar uma ideia para vocês do que eu vou montar e como eu vou montar e como que eu faço para me organizar para um selado, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui. Primeira coisa, você não precisa se preocupar com os heróis, tá? Os heróis e as armas, você vai poder escolher o que você quiser. Então você não precisa se preocupar se você abriu ou não o herói que você quer buildar. Moonwish, Come to Fight, Fate Foresight, Whisper of the Oracle, Crown of Dichotomy, Pour the Mold, a primeira rara, Absorb the Aether. Então o que eu faço aqui, tá? Qual que é a lógica que eu faço? Eu separo por Generic, tá? E por classe. Então aqui a gente abriu uma Runeblade, a gente abriu uma Mechanologist e a gente abriu uma Wizard, tá? E aqui são as Generic. Então isso aqui basicamente são uma Generic, a gente abriu uma de Ranger também. Então basicamente montamos aqui os 4 classes do booster. Então aqui, basicamente eu vou preencher com o que eu abri. Então aqui é Ranger, aqui é Wizard, Runeblade, Wizard e Runeblade, basicamente. Vamos para mais um booster. Sunkiss, Come to Fight, Back Alley, Backline, Push the Point. Então todas essas são generic. O gato pulou no meio das cartas. A gente tira ele aqui e o celular praticamente despenca, mas eu vou retomar aqui com vocês. Beleza, tamo vivo. Um Mage Master Boots, isso aqui é generic, tá? Apesar de parecer de Wizard, é generic. E provavelmente vai rodar independente do deck que a gente usar. Cognition Nodes é uma carta de Mechanologist. Pour the Mold Mechanologist também. Nada demais, são 2 raras de Mechanologist. Tá? Come to Fight, a gente vai botar generic. E aqui mais uma Mechanologist, mais uma. Amplify the Arcanite vermelho é uma ótima carta, tá? Para fazer selado de Runeblade, então a gente vai querer ver isso. Mais Read the Runes, ótimo para Runeblade. Por outro lado, a gente ganhou um Volcanic Bolt vermelho, dá muito dano, né? São 5 de dano arcano. Ótimo para... calma aí que deu uma travada aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que minha bateria pediu arrego aqui. Mas enfim, vamos tirar o Tecnoplasma, Searing Shot. Então assim, esse booster aqui até que veio interessante para build de Wizard, né? E pouca coisa de Ranger. Vamos ver o que a gente vai abrir aqui para frente. De novo, a gente tem umas Majestic para abrir ainda. Então assim, a gente está esperando abrir isso. Vamos ver se a gente abre alguma coisa. Moonwish, Vigor Rush, Lead the Charge, Fate Foreseen. Lembrando que tudo isso, de novo, é generic. A gente tem um Achilles Accelerator, olha, um Plunder Run amarelo. Plunder Run amarelo vai servir independente da build que a gente rodar. Um High Octane, uma Majestic maravilhosa de Mechanologist. Cara, essa Majestic que já tá valendo alguma coisinha, joga em qualquer build de Mechanologist. High Octane, linda, linda, linda High Octane. Foi mal, galera. Até filmei meio torto pra vocês, deixa eu dar uma ajeitada. Beleza, e aí algumas coisas de Ranger aqui. De novo, algumas coisas de Mechanologist. Mas começa a pender para o Mechanologist, né? Dado que a gente abriu um High Octane também, começa a pender mais pro lado de Mechanologist o nosso selado, tá? Vou abrir mais um boosterzinho. Sunkiss. Vamos usar, você vai carregar meu celular? Olha, meu amor, vai carregar meu celular. Sunkiss, Lead the Charge, Moonwish, Push the Point, Breath of Belief é generic, também um Aether's Sprinkle, isso aqui é de Wizard. E um Pour the Mold. Cara, Pour the Mold é interessante, o azul, porque ele roda em quase qualquer build de Dash, né? Ele é uma carta que bloqueia por 3 da pitch para azul, então
Ele é ótimo para build dash, mas de novo, aqui no selado, ao menos que a gente abra alguns equipamentos, alguns itens interessantes, vai ser difícil a gente rodar isso, né? Então a gente tem mais 2 boosters pro meu selado. Então vamos ver que a gente está indo para uma emergência aqui. Beleza, conectou. Estamos carregando. Fervent, Unrenevables Rebel, Vigor Rush, Fate Foresight, No Room Gloves. Isso aqui, de novo, tudo isso aqui é generic. Tá? Um Aether Springle, um Tome of Arknights. Então aqui uma Special Rare. Uma Special Rare de Room Blade, nada demais. Um Reverberate e então nada muito excitante aqui nesse booster de mais algumas coisinhas aqui. Tô até em dúvida que eu vou buildar agora, né? Claro que o High Octane ajuda a pender pro lado de dash, mas é muito incerto ainda o que eu vou buildar. Fate Foreseen, claro. Deixa eu tentar, porque calma aí, deixa eu resgatar aqui. Porque de novo o computador pediu acesso aqui para carregar as coisas. Então, um Fate Foreseen azul, Fervent, Back Alley, Rifting, New Room Gloves, um Pedal to the Metal, um Blazing Ether, galera. Uma Majestic deliciosa, eu diria, tá? Uma das melhores cartas de cano até o momento. Para quem não conhece, uma especialização de cano, ele dá X de dano arcano ao herói alvo e X é igual à quantidade de dano arcano que você deu nesse turno. Então imagina se você já deu 5 de dano arcano nesse turno, essa belezinha por 0 vai dar mais 5. Então assim, isso aqui é uma carta insana pro deck de cano, é o que faz o deck no Blitz ser o que é, tá? Então Blazing Ether, e se não bastasse um Sonic Boom Foil, uma Majestic Foil aqui, um Sonic Boom Foil, esse booster veio abençoado, esse Sonic Boom com esse Blazing Ether praticamente encaminha o nosso selado pro cano, não tem muito jeito. Olha que coisa linda, gente. Um Sonic Boom Foil. Isso aqui tem... Eu nunca tinha visto um na minha mão, um Sonic Boom Foil. Já tem um normal, mas... Nossa senhora! Com Blazing Ether. Gente, isso aqui não é qualquer booster, não. Apesar de ter vindo umas coisas interessantes, Seek and Shot e Salvage Shot vermelho, os dois são vermelhos, Zipper Reach e Zero to Six vermelho. Cara, realmente o booster foi interessante para outras classes, mas... Nossa senhora! Less Booster Magic para essa classe. Então, assim, vamos dar uma olhada nas classes em geral, como ficou, mas o que eu prefiro fazer aqui? Olhar todas as classes e eliminar as que são mais fracas, tá? Porque aí a gente vai por eliminação, eu acho que é o melhor jeito, tá até ruim para vocês verem aqui, deixa eu puxar um pouco pro lado aqui. Então, o que é interessante? Provavelmente eu sei que a Wizard, ele vai para minha final, provavelmente, dado que eu abri... Provavelmente é para minha final. Então eu vou dar uma olhada primeiro nas outras 3 e ver o que tá pior e o que tá melhor aqui nas outras 3. Então vamos dar uma olhada quando eu falo primeiro em Ranger, tá? Ranger, quando a gente tá olhando para Ranger, a gente quer olhar cartas vermelhas, tá? Porque Ranger, o que importa é dano, basicamente. As cartas custam pouco e eu quero passar muito dano. Então eu quero ver o que veio de interessante. Vamos abrir um espaço pro Ranger. Eu tenho 2 headshots vermelhos, 5 and shots. Eu só abri um vermelho. Savage, eu abri 2 vermelhos. 2 vermelhos Searing Shots. Então, assim, cara, até tem uma build interessante aqui, de bastante coisa vermelha. E abri ainda um Reader's Shot vermelho. O Headshot azul e o Savage Shots azul já não fazem muita coisa. O Searing Shots também faz pouquíssima coisa, dado que ele bate para 3. O importante dele é o One Hit. Então, o Seek and Shot amarelo ainda faz alguma coisa porque ele tem um Go Again. Então, assim, a build de Ranger não tá muito forte, tá? Então, essa é uma das que eu tô pendendo a descartar. Se eu olhar como tá a build de Runeblade, por outro lado, vamos dar uma separada. Eu tirei um Crown of Dichotomy, então isso é interessante, tá? Mas, vamos ver. Drown tem 2 vermelhos, tá? Bloodspill Invocation... eu tirei 2, um vermelho e um azul, tá?
Mas Amplify the Arcanite, que é o importante aqui, que é a carta que vai passar dano nesse baralho, eu tirei só duas e só uma vermelha. Read the Runes, nenhum vermelho. Spellblade Strike, só tirei um e é vermelho, beleza. Mas Rune Flash também só um e ele é azul. Então assim, eu não gostei... Ah não, tirei dois Rune Flash, mas são azuis. Sinceramente, eu não gostei nem um pouco dessa build de Runeblade, então provavelmente o Runeblade vai ser a primeira a eu descartar, apesar de eu ter tirado um Crown of Dichotomy, lembrando que é sempre importante você tirar equipamento, né, porque pô, são poucos equipamentos que você tem, e aí eu tirei duas classes, acho que são um pouco mais fortes, que foram Wizard e Mechanologist. Se eu abrir aqui, Mechanologist, abrir por carta aqui, eu tirei bastante por The Mode, né? Mas assim, o que é importante aqui quando você vai... Olha aqui, um equipamentozinho. Mas o que é importante aqui quando você olha um Mechanologist de selado, tá? Zipper Hits é uma carta muito forte no selado. Eu tirei só duas, mas é interessante. Eu tirei uma vermelha e uma amarela, isso pode passar bastante dano. Lembrando que eu tirei bastante... Eu tirei Overloop, só um Overloop, pra falar a verdade, e... Eu tô pensando aqui, se eu fosse jogar de Dash, provavelmente eu começaria com um Hyper Driver em campo, e eu conseguiria boostar bastante, tá? Mas onde que eu conseguiria tirar valor disso? Que é o que eu quero ver. Lock and Loaded, que é o que vai aumentar meu dano, e isso aqui, pitchar, não tem muito valor aqui. Overloop só abri um. Zipper Hit abri dois, e Pull the Mode eu abri muito. Lembrando, Pull the Mode é uma carta interessante pro Constructed, mas pro selado ela definitivamente não é muito boa, galera. De novo, o bom dela é você jogar um azul que bloqueia por 3 e tem 3 de pitch, então você consegue botar contador em todos os seus itens e ainda bloquear se você precisar. Mas de novo, Pull the Mode no selado me parece muito ruim, e eu abri 4, galera, então assim, me parece que isso prejudica um pouco a minha build. Pedal to the Metal parece ser bom no selado, ainda mais vermelho. Zero to Six, qualquer cor é bom no selado. E, de novo, aí eu tirei algumas coisas. Zero to Six aqui. Cognition Nodes não é ruim, dá pra manter. E um Hyokuten é maravilhoso. Lógico que o Hyokuten é o supra-sumo, o que você vai querer tá conjurando, e é o que salva esse baralho, mas eu ainda acho que eu abri pouca coisa para rodar esse baralho, sinceramente, galera. Se eu contar aqui tudo sem equipamento, óbvio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. Eu teria que preencher muito espaço com Generic. E aí, por outro lado, eu abri Wizard. Wizard, eu acho que foi a classe que eu abri melhor, e provavelmente é a classe que eu vou manter nesse selado. Então eu abri Index, vamos ver quantos Index eu abri. Index, de novo, não é uma carta boa no Constructed, mas ela é relativamente aceitável no selado, eu diria. E uma coisa importante é que no selado, muitas vezes, os players não vão abrir, às vezes, um Arcane Barrier Tree, entendeu? Então, assim, talvez eu consiga fazer umas coisas relevantes se eu for pegar aqui o que eu abri. Então, vamos lá. Vamos separar. Primeiro, Voltski Bolt, eu abri um de cada cor, tá? Não é ruim, o vermelho é ótimo, passa muito dano, mas ter mais pitch é ótimo para cano. Eu gosto do fato de ter aberto um de cada cor. Blazing Eater não precisa nem dizer, é uma carta que pode acabar com o jogo sozinha. Sonic Boom é outra que pode acabar com o jogo sozinha, não precisa nem dizer. Aí de resto, que seriam as comuns e uma outra rara, tá? Zap, eu gosto de não ter aberto amarelo, para falar a verdade, tá? O vermelho passa um dano e o azul dá pitch pro cano. Então, o que a gente quer ver de Zap é realmente azul e vermelho. Então, eu gosto do fato de não ter necessariamente aberto amarelo e ter aberto azul e vermelho no lugar. A Heather Flare, no selado, eu acho o amarelo forte, então eu gosto também, tá? E me ajuda pro pitch caso eu precise. De resto, acho que não tem nenhum grande absurdo aqui, tá? Absorbed in Either, ele perde muito valor quando eu não consigo jogar muito como instant, que é o caso, porque eu não tenho muito valor aqui para gerar como instant.
Mas é uma defense reaction, é o Wizard, bloca para 2. Se eu jogar qualquer coisa como instant no meu adversário, vai dar mais 2 de dano. É interessante, então eu acho que talvez dê para ver jogo. É pensável. Scalding Tarn, eu gostaria de ter visto mais uma minha vermelha dela. Eu acho que 4 de dano, você às vezes não tendo um Arcane Barrier 3 faz muita diferença. A Hydra Springle, de novo, é uma carta que eu acho boa. Eu gosto do fato de ter tirado ela em pitch maior, porque ela vai fazer o deck conseguir rodar. Tá? De novo, eu acho que o pitch foi interessante do baralho que a gente tirou. A gente tirou bastante coisa azul e tal. E um Reverberate. Reverberate é outra carta que eu poderia ter visto mais, é uma carta comum, cara. É uma carta que a gente poderia ter visto em mais alguns boosters aqui, não vimos. Mas é uma carta que com certeza para rodar, tá? Se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram 14, se eu não me engano, foi o que a gente abriu mais carta, tá? Se eu pegar a Ranger, por exemplo, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E os outros foram mais ou menos nesse patamar. É claro que para definir a classe, a gente vai dar uma olhada na Generic e ver o que de Generic a gente abriu daria para rodar em cada. Lembrando que a gente abriu 3 index, tá? Mas não me anima um index ser vermelho, porque ele, beleza, ele olha muita coisa do topo, mas lembrando, cara, ele não me ajuda no pitch. Se eu quiser só por um turno de dano, ele não vai ser bom. Eu não tenho muita experiência selado, não sei se selado ele roda melhor, mas definitivamente amarelos ou principalmente azuis me deixariam mais confortáveis. Eu não fico muito confortável de rodar vermelho. E aí falando do que a gente abriu aqui de generic, tá? Primeiro vamos dar uma olhada nos equipamentos, tá? Que a gente abriu aqui. E, cara, a gente começa bem interessante, tá? Porque Major Master Boots é perfeito pro deck de cano, tá? Porque lembra que a habilidade é pagando uma mana, eu destruo ele e a próxima non-attack action ganha Go Again. E lembrando que todas as cartas do deck de cano são non-attack actions. Então eu garanto um Go Again aqui, eu garanto um turno um pouco mais explosivo, no turno que eu houver com um pouco mais de pitch na mão. Maravilhoso, roda perfeito. E a gente tirou 2 outras cartas, tá? No Room Gloves repetido, então a gente não vai usar em nenhum baralho. Caso contrário, se olhar para o resto, a gente tirou Beers of Belief, tá? Essa carta não vai rodar no cano, porque, de novo, ela aumenta o dano que você já esteja dando, então a gente precisaria de um deck um pouco mais agressivo. Talvez se a gente estivesse jogando Ranger seria ótimo, que é um deck que roda muita vermelha, então ele conseguiria somar mais 2 de dano ali. Mas dado que provavelmente não vai rodar Ranger, o que a gente vai conseguir rodar de equipamento é isso, um Major Master Boots e um No Room Gloves. No Room Gloves, basicamente, se a gente tiver um Mirror Match contra cano, algumas builds de Room Blade vão estar dando dano arcano também, com os Rune Chants, então é interessante ter no Room Gloves. Eu acho que é ok essa build aqui, tá? Equipamento a gente não abriu mais nada, só dando um double check aqui, tá? E aí, olhando o resto, tá? O que eu quero ver aqui, se a gente for buildar cano, Defense Reactions e Rifting são definitivamente interessantes, tá? E aí eu vou dar um leve briefing do motivo, mas basicamente bem simples. O que acontece? Defense Reactions vão ser importantes para a gente sobreviver, e se elas tiverem pitch bom, vai ser ótimo para a gente conseguir conjurar nossos feitiços. Então, nossos não attack actions. Um Fate for Sin azul, em geral, é ruim, tá? Porque ele só bloqueia por 2, e isso é pouco relevante. Mas, dado que ele tem um pitch interessante, é uma Defense Reaction, Malbay tem um Option, pode ser bom pro cano, eu acho que dá para rodar tranquilamente isso. E a outra coisa é Rifting. Rifting é uma carta que eu gostaria de ver mais, dado que eu vou rodar cano. Se eu rodar realmente cano, né? Porque quando ele dá dano, eu posso jogar minha próxima non-attack action como se fosse uma instant. Então, basicamente, eu posso começar um turno de cano batendo com isso, obrigando meu adversário a dar full block, ou basicamente tomar um dano e deixar eu jogar alguma carta como uma instant. Então eu diria que rodaria mais até se eu tivesse uma vermelha, alguma coisa do gênero, mas só tem azul, e azul não me deixa tão preocupado, porque lembrando, azul sempre pode servir para pitch, né, em último caso. E aí, algumas coisas mais interessantes, tá? Whisper of Oracle é bem interessante no cano, porque consegue controlar o topo um pouco,
Lead the Charge é bom, porque se eu congelar alguma coisa com 2 ou mais, eu posso ganhar um Action Point. Ela é azul, então na pior das hipóteses ela pode servir para pitch, e muitas vezes ela vai conseguir me dar um Action Point. Eu acho isso interessante, sinceramente, então eu vou jogar. E aí, de novo, o problema é que aqui a gente fica meio restrito, tá? Mais um Lead the Charge, na verdade dá pra jogar com os dois. Só que aqui a gente começa a ficar meio restrito. A maior parte das cartas, elas têm uma funcionalidade melhor se eu tiver com cartas que dão dano de novo. Então, e aí que eu vou ver, tá? Eu vou separar esses Sun Kiss aqui e Moonlight, tá? Porque eles são, eu vou entrar neles no detalhe já, mas são uma coisa um pouco mais específica. E aí o que eu quero ver aqui, tá? Se eu rodasse os outros baralhos, eu ia ter muito vantagem em termos de genérica. É isso que eu quero ver primeiramente. Por quê? Pode ser que eu tenha tanta genérica boa que simplesmente rodar cano não faça sentido por conta das genéricas que eu abri, tá? E pode acontecer mesmo, tá? Eu abri um cano forte, mas eu abri umas genéricas meio insanas e não faz sentido eu rodar cano porque as genéricas não conversam muito bem com o cano, tá? E então a gente vai dar uma olhada nisso, vai ser a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada. O que é interessante aqui? A gente abriu umas não attack action com Go Again, e aí são Come to Fight e Plunder Run, tá? Elas são interessantes, isso é de fato, mas elas aumentam o poder do ataque e elas não vão rodar em cano. São 4 cartas interessantes e relativamente ok, eu diria, que não vão poder rodar nessa build. Então isso é irrelevante você considerar quando você está buildando. E aí de resto a gente tem Fervent, nada demais, tá? A gente consegue Go Again jogando do Arsenal, mas de novo aqui eu acho que a gente não vai conseguir gerar tanto valor aqui assim. Então acho que dá pra deixar de lado. Foresight é um pouco mais relevante, porque minha próxima Attack Action ganha mais 3, se for jogar do Arsenal do Opt 2. Ela veio vermelha, que é o que faz dar mais 3, né? Isso é muito bom, então se eu estiver jogando com um deck que dá dano, seria muito interessante. Black Hail Breadline também nada demais, então o que é interessante pra mim aqui é ter tirado 2 Foresights, um Plunder Run e 3 Come to Fight. Isso me anima a montar outros baralhos, tá? Lembrando. E aí a gente tem 2 Plus the Points, mas de novo são os azuis, então eles geram pouco valor, digamos assim. Vigor Rush seria interessante se eu estivesse rodando todas essas não attack actions que dão buff. Mas de novo, só nesse caso. Reneval's Rebel é azul, então também não me gera muito valor. Não foram tão fortes assim em Generic, então eu não sei se eu vou querer rodar Generic. De novo, eu também provavelmente não vou conseguir rodar Bracers, porque viu muita coisa azul e amarela. Então isso desanima mais de montar um deck de Generic e abrir mão do meu cano. E eu tenho Sun Kiss e Moonwish. Isso é interessante. Por quê? O que cada uma delas diz, tá? Eu posso colocar uma carta da minha mão no topo do meu deck em vez de pagar o custo de mana de Moonwish, beleza, isso é interessante. Mas o ponto interessante é que se ela causar dano, né, eu procuro no meu deck por um Sun Kiss e boto na minha mão. E o que o Sun Kiss faz, tá? Entrando aqui, ó. Sun Kiss ganha 2 de vida, o amarelo, né, que foi no caso que eu abri. Você ganha 2 de vida. E se eu tiver jogado uma Moonwish, esse turno eu compro uma carta e o Sun Kiss ganha Go Again. Então vamos lá. Voltando para o que tem de bom e de ruim nisso. Outra. Basicamente, eu só vou conseguir gerar muito valor disso quando eu tiver um Lead the Charge. Isso vai ser para me dar mais valor, porque vai me dar um Go Again e eu vou conseguir eventualmente fazer um Moonwish com um Go Again do Lead the Charge para fazer um Sun Kiss depois, tá? Então, isso é o que vai me dar mais valor aqui. Caso contrário, o Moonwish não tem Go Again, então eu não vou conseguir fazer isso muito bem. Mas é rodável, digamos assim. Se eu tirar os equipamentos, meu deck tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartas, tá? Se eu colocar isso aqui, vai para 26. E aí dá para completar com um mix aqui de Index, tá? Levando para 29 e fechar. Eu não sei com o que eu vou fechar aqui, sinceramente. Talvez só jogar um Plunder Run seja interessante,
porque eu tô com pouquíssima coisa que ataca, mas tem algumas coisas. É basicamente um Wish, pra falar a verdade. São 3 Wish, então daria pra deixar no arsenal até vir Wish, ou simplesmente pitchar para gerar algum valor com isso, tá? Não parece de todo mal, para falar a verdade, então provavelmente eu rodaria um... Opa, o celular foi pro chão. Eu rodaria um Plunder Run e ficaria com um deck de 30 cartas assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Qual que seria a minha alternativa a rodar isso aqui, essas 30? Talvez o mais razoável, dado que eu abri, seria rodar um deck um pouco mais agro de dash. Mas qual que é o problema aqui? Eu tenho pouquíssimas cartas que me dão boost, tá? Se eu contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então isso vai ser menos de 1/3 do meu baralho. O raio que tem não vai gerar tanto valor e eu teria que basicamente rodar quase tudo aqui, né? Se eu tirar o Arcade Accelerator, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mas já contando com os Splurge Mode que eu não queria rodar. E eu vou ter que rodar basicamente tudo aqui, sabe? 2 Vigor Rush, 2 Push the Point, então são 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, provavelmente teria que rodar isso, 11, e mesmo assim faltaria carta. Me parece que ficaria difícil gerar valor desse raio que tem, tá? Então, eu posso estar muito enganado aqui, tá? Mas eu tô pendendo a rodar um deck de, basicamente, de Wizard, tá? Porque eu acho que eu tenho como dar muito dano arcano aqui, tá? Lembrando que eu abri algumas coisas vermelhas, eu abri Zap vermelho, eu abri Voltic Bolt vermelho, eu abri Scalding Rain vermelho, abri Elder Spring, Reverberate, lembrando que eu abri um Sonic Boom e um Blazing Ether. O Sonic Boom perde um pouco de valor, porque muitas vezes o meu topo não vai ser o que eu quero, mas tendo um Index, eu acho que eu estou satisfeito em rodar apenas um Whisper of Oracle, que não seja de Wizard, né? Lead the Charge e aí uma build de Sunkiss com Moonwish. Posso estar muito enganado. Eu acho que o Sunkiss é ok para você bater 5. O Moonwish, desculpa, e eventualmente pegar um Sunkiss e botar no seu arsenal se for a última carta, ou simplesmente conjurar. Acho que em poucos casos a gente vai conseguir fazer isso, né? Só de novo nos casos de Lead the Charge, mas o Sunkiss mal bem vai ser um ganha 2 de vida ali. Não vai ser uma carta... quer dizer, vamos lá, vai ser ruim porque é uma Generic Action, mas ela dá pitch para 2. Eu acho que dá pra gente rodar um baralho assim, tá? São 30 cartas. Eu acho que tem muita chance, como a gente só abriu um block pra Arcane... A gente só abriu um Arcane Barrier. Acho que vai ter muita gente que vai ficar com Arcane Barrier 1. Então, pode ser que a gente consiga passar muito dano por causa disso. E eu tô pendendo para essa build, dado que a gente abriu 2 Majestic interessantes aqui, um Blazing Ether e um Sonic Boom. Então, essa vai ser a minha build pro selado, tá? De novo, vocês podem conferir aí o que a gente já abriu na box anteriormente, no vídeo que a gente postou mais cedo. E logo mais vai ter a build de selado da minha noiva, da Mari. A Mari vai abrir os 6 boosters dela e vai dar um alô sobre a build de selado dela. É isso aí, galera. Eu agradeço muito para quem ficou até agora e um abraço a todos. Se você discordou da minha build, faria diferente, posta aqui, dá um comentário, eu vou pensar. Talvez essa não fosse a melhor build mesmo. Talvez eu tenha me ficado excessivamente feliz por conta do Blazing Ether e do Sonic Boom, mas eu acho que me parece a build mais razoável. E eu aguardo vocês pro próximo vídeo, galera. Um abraço a todos e um bom fim de semana.